Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Meus irmãos, o objetivo deste vídeo é mostrar que há sim uma divisão, uma separação entre o mundo e Deus. Olha como começa o verso 4. Adúlteros e adúlteras. Quem são os chamados de adúlteros aqui? São os que têm amizade com o mundo. Meus queridos, a igreja dos nossos dias, infelizmente, é uma igreja amiga do mundo, amiguinha. Ela quer vestir-se como o mundo, ela quer andar como o mundo, portar-se como o mundo, participar daquilo que o mundo participa. E alguns dizem, mas a salvação não é pela graça? Ora, meus irmãos, graça não é engraçado. Graça custou sangue inocente na cruz do Calvário. Quando você pega, por exemplo, este texto que chama de adúltero e adúlteras, aqueles que são amigos do mundo, você vai entender que a coisa não é assim tão banal, tão fácil. Quando Deus cria o mundo, cria a estrutura, isto tudo pertencia ao Senhor. Ele é quem dominava sobre estas coisas. Mas, em um determinado tempo, por causa do pecado de Adão, veja, por causa do pecado de Adão, o mundo tornou-se de Satanás, não é? O mundo se tornou do inimigo de Deus. E é por causa disto, por exemplo, que a primeira de João 5,19, ela diz, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Por que isso? Todo mundo está no maligno. Por causa do pecado de Adão. Então passou a existir a partir daí uma divisão, uma diferença, uma separação entre o mundo e Deus. Mateus 4, verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorardes. Ora, por que ele estava oferecendo a Jesus? Ele vai Jesus então vai repreendê-lo, mas infelizmente pertencia a ele, ainda que momentaneamente, não é? Ainda que por um tempo. Isto pertence a ele. E é por isso que Deus não quer amizade com o mundo.
que o servo dele tem amizade com o mundo. É por isso que a palavra diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Eu gostaria de te perguntar se você já parou para pensar nisto, não é? Quando Satanás tenta, ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Quando você leva esse mesmo assunto para Lucas, não é? Que é a tentação de Jesus, capítulo 4, verso 3, e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ou melhor, não é aqui, o verso 6, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória. Quando ele mostrou os reinos, não é? No verso 5 ele mostra os reinos. E no verso 6 ele diz assim: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Quando é que foi entregue? No pecado de Adão. Então não só Adão foi entregue, mas o mundo com tudo que tinha nele. E é por isto que Mateus 6:10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que venha o teu reino? Porque o reino que está hoje é um reino usurpado, é um reino que não é o reino do Senhor nosso Deus, não é? E a partir daí nós entendemos, por exemplo, a partir desse entendimento nós entendemos melhor Apocalipse 11, verso 15, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Por que vieram a ser? Não eram, passaram a ser, porque ele foi tomado agora das mãos do usurpador e ele volta para as mãos daquele que é de direito. A mesma linguagem você vai ter aqui no Apocalipse 19, no verso de número 6. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E só aí a esposa pronta, só depois que o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Porque o verso 7, ele continua dizendo: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E aí você tem Romanos 8:20, não é? A criação dando o grito dela. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ora, por quê? Porque toda a criação, existe o Criador e existe a criação.
ou a criatura, né? Então não somente o homem caiu, mas toda a criação também caiu. Porque era impossível que Satanás, pecador, maldito, que o homem também maldito, vivessem numa terra bendita, num paraíso. Então não somente caem Satanás e o homem, mas passou a cair também toda a criação. E a criação, ou a terra, né, eu costumo chamá-la de terra, né, na verdade você tem todo o universo implicado nisso aqui. Toda ela caiu, mas ela como que consciente e geme, né? O verso 20 diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Não, o que fala do gemer aqui é justamente... Ah, tá, o verso 22, é sequencial aqui, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que que ela geme? Ora, ela foi a única que ficou inocente. Então você tem, quando você fala de criação, você fala de universos, terra, homem. Aí você faz uma equação, você tira homem, né? E sobra o universo, sobra a terra, por exemplo, que não cometeu nenhum pecado, mas por ser o habitat do homem, também cai. Então essa criação que geme, ela geme na esperança de... Aqui, ó, diz a palavra, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. Porque quando os filhos de Deus perderam a incorrupção, se tornaram corruptos por causa do pecado, ela também perdeu. E ela sabe que quando os filhos de Deus voltarem ao estágio de liberdade, de incorrupção, ela também vai voltar, não é? Aí tem gente que diz assim, mas 1 Pedro não diz que a terra vai ser queimada, e os elementos passando ardendo se fundirão? Sim, mas não antes que aconteça o milênio. Senão não tem como cumprir a profecia que lemos agora mesmo, né? Já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, né? Vindas são as bodas do Cordeiro, a esposa plantou, porque o Senhor já reina. Então, é preciso, as pessoas fazem confusão com isso aqui, ó. Acha que a igreja vai ser arrebatada e a terra pega fogo? Não, não é assim não. A terra geme hoje esperando que a libertação dos filhos de Deus também a liberte, né? E só depois de 1000 anos, às vezes canta-se muitos louvores dizendo o seguinte: Jerusalém anseio encontrar, não é? Como se a igreja, ao morrer ou ao ser arrebatada, fosse lá para Nova Jerusalém. Meu querido, não. Isso demora pelo menos 1000 anos ainda. A Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, só acontece a partir de 1000 anos. Nesse contexto, então, acontece Atos 3:20, que diz o seguinte: e envie ele é o Pai, a Jesus Cristo, o Filho, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. O céu está contendo quem? A Jesus. Até aos tempos da restauração de tudo. Então,
o céu vai conter Jesus até os tempos da restauração de tudo. De tudo o quê? Lá no céu não precisa de restauração. É justamente a criatura que caiu que vai ser restaurada. Por isso é que ela geme, por isso é que ela clama. Por isso é que ela espera nos filhos de Deus, não é? E essas coisas têm eco na Bíblia, além de Atos 3:20? Sim. A palavra diz assim: dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E você às vezes não ouve isso na sua igreja, não é? Porque as pessoas simplesmente ignoram, como se a igreja fosse para o céu e acabou todos os problemas. Não que existam problemas no céu, porque a palavra diz o seguinte: na casa de meu pai, João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, se você foi para o céu, acabou os problemas. Mas a igreja que vai para o céu é a igreja que morre. Ela precisa de um lugar para ficar durante os 2000 anos em que ela morre. Mas na sétima trombeta, como nós vimos, no ressuscitar dos mortos, porque é na sétima também que ressuscitam os mortos, Apocalipse 11, verso 18, e iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Capítulo 11 é a sétima trombeta, aqui ó. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 15, a sétima trombeta. No verso 18 fala da ressurreição dos mortos. Voltando a João 14, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Nós dissemos que a igreja morreu por 2000 anos. No verso 3 ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então o local de estar do Senhor Jesus, ele não é definido, ele fala para que onde eu estiver. Porque senão ele diria o seguinte: eu vou estar lá e vocês vão estar comigo. Mas não, é para que onde eu estiver. Por quê? Porque nós acabamos de ver lá em Atos que ele está sendo contido lá no céu até o tempo da restauração de tudo. Glória a Jesus, meus irmãos, é maravilhoso conhecer esses segredos, não é? É muito bom conhecer esses segredos aqui. Ou ainda o que é dito em Mateus 19:28, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então é na regeneração. Lá em Atos 3, conforme vimos, fala de restauração. Aqui em Mateus 19, regeneração. É o mesmo assunto de Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, veja que a expressão é vier, não é vier e voltar, não. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Porque quando ele vem, ele acha quase 8 bilhões de pessoas vivas, não é? Não tem como levar lá para o céu para poder julgar, não. Ele vai estar aqui, julgando aqui. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Meus irmãos, o vídeo está ficando longo, mas é um assunto maravilhoso. Há pessoas que falam assim: Sérgio, você
trabalha com alguns versículos, você repete ele muitos nos seus textos. Sim, eles são tão novos que as pessoas custam entender, né? É por isso que é preciso estar sempre trazendo de novo, porque o assunto, embora seja o assunto que os pais da igreja, chamados servos, lá do princípio, viviam, mas ele, de alguma forma, desvirtuou-se ao longo dos séculos. A igreja começou a achar que, começou a pregar de que ela iria para o céu e acabou os problemas, ficariam olhando de binóculos a terra pegar fogo, não é? Não é assim. É totalmente diferente. Ela fica no céu enquanto ela estiver em espírito, enquanto o corpo estiver no túmulo por causa da sentença de morte. Mas quando ela ressuscita, ela passa a estar aqui no meio dos homens, ou vivendo. Ela vai estar, a igreja que for digna de reinar com Cristo, né? Meus irmãos, quem puder, dê um joinha aí, fazendo favor, ou quem puder, se inscreva, para que esse assunto tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão desconhecido possa alcançar mais pessoas. Deus abençoe.